A unção é uma investidura de poder e de autoridade para cumprir um propósito específico. É por isso que a unção sobre a vida do líder é diferente da unção sobre a vida do liderado. A unção que está sobre a vida do pastor é diferente da unção que está sobre a vida das ovelhas. O Espírito Santo é o mesmo que age em todos, porém a sua atuação é diferente. O Espírito Santo na vida do líder opera de uma forma distinta da do liderado. A unção sobre a vida do líder lhe capacita a enxergar aquilo que o liderado não consegue. Isso não tem a ver com mérito, mas sim com propósito. Eu quero começar de trás para frente. Não é porque o pastor, o líder é melhor, ele tem algum tipo de mérito. Ele é alguém que tem uma capacidade, uma inteligência acima da média, não. Muitas vezes a inteligência, humanamente falando, de alguém que é liderado é até maior. Capacidade para fazer muitas outras coisas é até maior. Mas quando se trata do reino de Deus, a unção que está sobre a vida daquele que Deus coloca para cuidar da nossa alma, para cuidar da nossa vida espiritual, é uma unção que vai operar de um jeito diferente. Porque não é para ele. Porque veja bem, todos nós somos ungidos, sim ou não? Todos nós. Todos nós. Todos nós temos o Espírito Santo em nós, sim ou não? Sim, todos nós temos. Agora, o Espírito Santo na nossa vida, individualmente, ele vai operar para nos manter de pé. É uma operação individual. É uma operação para que você tenha sabedoria para lidar com a sua vida, no máximo com a vida de seus filhos, com a sua vida no seu casamento, ali com a sua esposa, com o seu esposo, no seu trabalho. É algo dentro de um círculo menor. Então é uma unção específica para administrar a sua vida. Agora, o pastor, a Bíblia diz que ele vai dar conta da vida dele e da vida das ovelhas. Então, para que isso aconteça, ele precisa ter uma capacidade que vai além da nossa capacidade individual. Ele precisa de uma unção, ele precisa mais de Deus do que a ovelha. Porque a ovelha precisa de Deus para cuidar da vida dela. Mas o pastor precisa de Deus para cuidar da vida dele, mas principalmente para cuidar da vida dos outros, para dar direção aos outros. Você precisa de direção para a sua vida. O pastor precisa de direção para a vida dos outros. Pessoas diferentes, culturas diferentes, temperamentos diferentes, visões diferentes, sonhos diferentes. Então imagine, você ter que ter uma palavra, uma direção, um aconselhamento para cada pessoa. Humanamente falando, isso é impossível. Isso é impossível. Então, se não for a ação do Espírito Santo na vida do líder, ele não consegue. Porque ele é limitado. Todos nós somos limitados. Então, nós precisamos da unção do Espírito Santo para fazer a obra que Deus nos escolheu para fazer. Então, não tem a ver com mérito, mas tem a ver com propósito. O Espírito Santo é o mesmo. Os textos que nós lemos aí, primeiro, o texto principal aí de Lucas, onde há o diálogo de Jesus com Pedro, ele diz, olha, Satanás pediu para cirandar você. Satanás pediu para te provar, né? E eu roguei ao Pai. Aí depois nós lemos aí o texto de Isaías, que é um texto muito conhecido, muito profundo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Aí ele me ungiu, o Senhor me ungiu, eu sou ungido. Tá, para quê? Aí ele diz, o Senhor me ungiu para pregar, para curar, para libertar, para consolar. Então, essa não é uma unção para viver, mas é uma unção para compartilhar com os outros. Então, é isso que a gente precisa entender. É por isso que o líder, o pastor, ele vai enxergar aquilo que a ovelha não vai enxergar, por mais inteligente que ela seja. Porque a unção dela é específica para um âmbito limitado. A unção sobre a vida do líder, do pastor, ela vai além. Então, o Espírito Santo está sobre mim. Eu vejo aquilo que ninguém vê. Eu consigo perceber o que outros não percebem. Então, por conta de quê? Por conta do propósito. Porque eu fui chamado para cuidar dessas pessoas. O pastor foi chamado para cuidar das ovelhas. Aí, voltando aí. É uma unção específica, é uma investidura de poder
para um propósito específico. O Espírito Santo é o mesmo que age em todos. Nós lemos aí em 1 Coríntios. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está sobre a minha vida, sobre a vida do pastor, está sobre a sua vida. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito Santo. Não é uma coisa diferente, não. O Espírito Santo que age na sua vida, age na vida do pastor. Porém, a forma, o operar é diferente. Ele opera, ele age de um jeito diferente. O Espírito Santo na vida do líder opera de uma forma distinta do liderado. A unção sobre a vida do líder lhe capacita a enxergar aquilo que o liderado não consegue enxergar. Então, é uma unção para algo. É uma unção para uma atividade, para uma função. Para que ele, e não é para ele, é para os outros. A unção sobre a vida do líder não é para ele, é para os outros. Deus não está fazendo acepção, Deus não está dizendo o pastor é melhor porque ele, pelos seus méritos próprios. Não. A unção de Deus sobre a nossa vida tem a ver com o nosso propósito. Não tem a ver com o nosso mérito. A gente não fez nada para merecer aquilo. Você não fez nada para merecer os dons que Deus te deu. Mas Ele te deu por quê? Porque dentro do propósito dele para a sua vida, você vai precisar disso. Dentro do teu propósito, você precisa desses dons específicos.